Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Jesus nos traga a paz, a harmonia para esse momento, para que sejamos melhores, para que iniciemos uma boa semana na palavra do Evangelho. E Evangelho, nós precisamos entender como praticá-lo, como nos libertarmos de nós mesmos. Tem uma coisa que todo espírita sabe, ou todo cristão sabe: por que se apegar às coisas materiais? Por que se apegar às coisas emocionais da matéria, do apego? E por que não nos desapegarmos? Por que não nos fortalecermos para desapegarmos? Duas frases ímpares sobre a vida e sobre a morte. Sobre a morte. A morte nos liberta. Quem viveu se libertando no seu dia a dia. A morte nos escraviza. Quem viveu se escravizando na vida. A escravatura dos apegos, que eu não consigo me desvencilhar, dos apegos morais, dos apegos das coisas materiais, dos apegos das emoções. Como a gente se desfaz disso? Como a gente se liberta? Como se libertar desses apegos? Muitos podem me dizer: mas eu não sou apegado. Mas por que você é ansioso? A ansiedade nada mais é de excessos de futuro. Eu sou extremamente ansioso porque eu me preocupo em demasia com o futuro. E por que eu volto no passado? Também são excessos do passado, de eu viver coisas que não foram boas do passado. E, consequentemente, eu tenho as patologias das depressões. E aí muitos ficam nesses duelos, querendo se libertar e viver o presente, que seria a lógica. Psicologicamente seria a lógica. Não viver somente de ansiedades, não viver somente do passado, viver do presente. Você consegue? Mas às vezes a gente hoje está vivendo do presente estressadíssimo. Por quê? Por que a gente mexe nos nossos corações só nos apegos de coisas que não foram boas? Eu vivo triste, vivo amargurado, não consigo nem me olhar, porque é só sofrimento. E essa coisa do passado podia ser melhor, podia ser diferente, e eu trago isso para o meu presente. E continuo estressado com aquelas notícias, lembranças que eu fui me mobilizando para o meu presente, que se torna um estresse. E aí eu me apego. Aí eu me apego até às coisas materiais. Nossa, minha casa. Eu possuo uma casa. Não, eu vivo possuído por ela. Porque ninguém tirará de mim, porque eu conquistei. O meu carro, coisas pequenas, coisas materiais, o meu terreno, a minha herança. E aí eu fico possuído por essas ideias, eu me estresso no presente. E aí eu fico pensando no futuro. Aí eu começo essa ansiedade, que se torna uma coisa má para mim no meu dia a dia. E consequentemente eu volto lá no passado. Eu ouço tantas e tantas pessoas dizerem: eu não resolvi essas coisas passadas. Não é nem somente o perdão, porque muitos que não conseguem nem perdoar. Se nós lembrarmos do Cristo, qual foi a sua trajetória? De amar ao próximo como a si mesmo, de não os desdenhar-se. Ele se libertou em dizer: perdoe e ame aquele que está ao seu lado.
Mas ele não ficou nas lembranças passadas, porque ele não as tinha. Ele lembrou do presente e saberia que havia diversidades da forma de se comportar, de amar ao semelhante. E hoje o homem vive aflito, com um presente difícil. Então ele vive possuído pelo apego. Ele não vive escravizado. Imagina a morte dele, não vai ser uma outra escravidão? E por que não se libertar? Será que é tão custoso nós nos libertarmos dessas coisas até materiais? Nós falamos às vezes de tantos eventos para a caridade. Falamos para as pessoas, nos ajudem em roupas, utensílios, brinquedos, para nós revendermos. Mas eu ouço pessoas dizendo, eu estou trocando o meu guarda-roupa. Mas essa coisa não vai. As coisas que eu nem uso irão. As coisas que eu não tenho mais esse apego. Estou me desapegando. Mas é muito pouco. Porque ali tem emoções. É como um ansioso, tem emoções. Ele quer saber sempre lá na frente. Mas a morte um dia não vai nos ceivar as nossas vidas? E como será a nossa trajetória na pátria espiritual? Deste apego, se nós não nos libertamos no nosso dia a dia. Aí vai dizer, você é inconsequente, mas eu vivia possuído pelos bens materiais. Às vezes coisas mínimas, isso é meu e não mexa. Isso sempre estará aí no mesmo lugar. As saudades não é essa doença. Por que nós temos que representar até o nosso apego nas saudades doentias daquele que separou-se de nós? Separou-se da nossa família, que é fato que um dia todos partirão escravizados no meu, no ter, porque realmente nós, muitas vezes, somos tão apegados que vivemos nessa escravatura íntima, roendo o passado, porque eu estou apegado em lembranças ruins do meu passado. Eu vivo escravo disso e não consigo me libertar. Não consigo. E vive às vezes até as paranoias do meu. Por isso estar possuído até pelo emprego, por coisas materiais. Estou possuído, isso é meu, é fruto do meu trabalho. Mas tudo é transitório. Tudo é transitório. Quando nós falamos de apego, nós falamos do egocentrismo. Quando falamos do egocentrismo, falamos do nosso egoísmo. Todos nós, muitas vezes, somos extremamente egoístas. Extremamente egoístas. E guarda. Eu tenho até uma história que eu ouvi dizer assim, a pessoa tinha um guarda-roupa cheio e não desapegava. Ela comprou um outro guarda-roupa para encher de utensílios e não deu para ninguém. Será que isso é apego? Ou egocentrismo? Ou egoísmo? Mas o outro não está precisando, por que eu tenho que levar aquilo para o outro? E se torna uma coisa amargurada, de uma escravidão íntima, de um coração não sereno, de um coração amargurado que não consegue desapegar-se, não consegue perdoar e não consegue amar. Não consegue amar. É interessante, meus amigos queridos, interessantíssimo. Em um trabalho de orientação espiritual, eu ouvindo um irmão espiritual. E eu vendo espiritualmente, próximo ao médium, e ele dando uma comunicação, mas triste. E a primeira coisa que eu disse a ele, por que tu estás tão triste? Tão triste? E ele me disse assim, essa história foi recentemente, é uma história que eu estou contando para vocês, é recente. E eu perguntei a ele, por que você está tão triste? Porque eu não quero mais sair, não quero sair de lá. Da onde? Da minha casa.
Mas lá está uma bagunça. Ninguém me vê, ninguém conversa comigo, ninguém me enxerga. Ou seja, como é que ele partiu? Ele continuou na casa física dele, apegado a tudo que ele tinha, até a palavra, até as emoções. E ele só dizia, está lá uma bagunça. E eu, conversando com ele, eu disse, mas você vai resolver esta bagunça? Ele falou, ninguém me ouve, ninguém me vê, como que eu vou resolver? E eu disse para ele, você já morreu, você já partiu. Aqui você está sendo recebido para nós encaminharmos você. Mas ele estava na mesma casa dele há anos. A bagunça era os filhos, que fizeram tudo ao contrário do que ele os orientou, que ele achava. Eu disse, você vai resolver o problema deles? Não. Eles te ouviram? Não. E por que você está tão doente, tão triste? Você realmente está se escravizando. Olha o tempo que você está perdendo dentro de um lar que foi transitório. Mas ele dizia para mim, eu possuí, eu adquiri. Como eu disse há pouco, ele vivia possuído pelos bens materiais e não conseguia se desligar. Morreu, continuou no mesmo ambiente. E depois, alguns irmãos o trouxeram para ele ser orientado, para ele se desligar. E no final da nossa conversa, eu disse a ele, vamos orar junto. Eu não sei nem orar direito. Então, o que ele fez na terra? Ele possuiu bens materiais e foi possuído por eles. E continuou sendo escravizado dentro do próprio lar. E esqueceu que ele tinha que mudar. Você vai resolver o problema dos seus filhos? Não. Então eles precisam passar pelo novo aprendizado. Eles não vão te ouvir e não vão entender você. Então, meus amigos, olha o apego desse nosso irmão que já morreu da matéria. Por isso que eu falei esta frase. Como ser escravo, a morte é uma escravatura para quem foi escravo dos bens materiais. E não entendeu que a vida continua. E teve o exemplo do ressuscitado Cristo, para nos dizer, a vida continua. Então nos libertemos, desapegue até de você. Por isso que o Cristo diz, ame-te, é que você está se libertando até dessas patologias das emoções, das ansiedades. Muitos se corroem por nada e muitos ficam doentes pelo passado. Como esse nosso irmão, ele continua doente, espero que continuava doente no plano espiritual, sentado na sala, sentado na cozinha, e não queria sair de lá. Como é que vai estar a nossa vida? Como estão os nossos apegos? Nós estamos sendo possuídos? Ou precisamos nos desapegar? Precisamos nos libertar? Pensemos sobre isso. Vamos nos libertar para sermos melhores. Vamos, desapegue. O corpo físico é transitório. Os bens da vida também são transitórios. Não esperemos. Liberte-se. Escravatura é uma doença milenar. Imagine quantas e quantas reencarnações e vida nós seremos escravos de nós mesmos, dos nossos apegos. Desapegue, ame-se, ouça o Evangelho do Cristo, ouça mais,
pratique mais o Evangelho do Cristo. Tudo é trânsito, inclusive a dor é um trânsito. Muitos se tornam possessivos por nada e só vivem as patologias das emoções. Então, reconstruamos as boas lembranças. Vamos reconstruir para nós nos libertarmos do apego ao passado. Vivamos o hoje. Hoje. Viva hoje. Que você possa ter um ótimo domingo, mas vivendo hoje. Que você possa se amar hoje. Desapegue até das mágoas. Desapegue-se e perdoe. Desapegue das amarguras. Desapegue do meu. Não seja possuído pelos bens transitórios. Que Deus nos abençoe. Só esperemos que você dê o seu joinha, porque o seu joinha é muito importante para nós, para que o próprio YouTube passe a outros e multiplique o nosso Evangelho. Esperemos o seu joinha e compartilhe com os seus amigos. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus vos abençoe sempre. Desapegamos. Bom dia! Bom dia!